Bom, já estamos de volta, né? Foi bem rápido, com certeza, um intervalo rapidinho. A gente aproveitou um pouco mais do tempo aí com os servidores públicos municipais. Aliás, eu quero dizer o seguinte, né? Quando eu fiz o comentário aí, o pessoal me para na rua. Gente, não me incomoda não, pode parar a hora que você quiser, pode perguntar, se eu tiver resposta, eu vou passar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, né? Esse dar de ombros, eu vou chamar de dar de ombros, né? Esse dar de ombros que a prefeitura deu à imprensa local, né? Porque para eles a gente não existe de verdade mesmo, não existe mesmo, não tem importância nenhuma. Porque o responsável é global, né? Assim se auto-intitula, inclusive, né? Mas só para que você tenha uma ideia, né? A gente corre atrás das informações, mesmo nadando contra a maré mesmo, pega as informações para você receber no jornal todos os dias. Então, informações com relação à matrícula, informações com relação aos eventos, informações com relação a IPTU, servidores, tudo mais. A gente corre atrás para levar para você, porque essa é a nossa função. Mais do que simplesmente ter um veículo de comunicação, nossa empresa entende que a prestação do nosso serviço é importante para a população, é muito importante. E eu sei disso, pela quantidade de pessoas que me param na rua, inclusive, para perguntar essas coisas. Se a gente não souber, a gente chama um especialista, que é o que eu fiz hoje, né? Dr. Ricardo Vasconcelos está aqui comigo de novo. Dr. Ricardo, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Quando a gente não sabe, a gente pede ajuda, né? Prefeito, é assim que funciona, né? Não sei, pede ajuda. Tem um monte de gente que sabe. É o que a gente faz sempre aqui. Atrás, né? Inclusive, corre atrás, né? Não tenta ficar dando murro em ponta de faca. Ricardo, é o seguinte, muita gente, até na abertura do programa eu citei isso, né? Muita gente nos questionando com relação a essa confusão aí do IPTU, que a gente viu que reflete diretamente a vida do servidor, né? Não está entrando dinheiro, hoje dia 23, ninguém recebeu carnê, uma confusão danada, bota a culpa no computador, mas aí, né, o Dr. Ricardo, como um bom representante do direito do consumidor brasileiro, né, um defensor, inclusive, desse direito, vai nos explicar melhor do que ninguém. Não pode ser o consumidor, o contribuinte, o penalizado nessa história toda, né, Ricardo? O contribuinte, ele tem que ser o respeitado dessa história, né? Ele não pode ser o penalizado. Primeiro, eu não entendo essa lógica da prefeitura. Ela dificulta a pessoa a pagar, né? Dificulta a pessoa a pagar o que ela tem que pagar, o tributo que ela tem que pagar com o IPTU, que até hoje é a maior receita do município. Sem dúvida, né? Então, ele cria diversas dificuldades sem sentido e ilegais, inclusive. Essa questão de exigir que você apresente o carnê do ano anterior para te entregar o carnê do ano atual para você pagar, não tem o menor sentido, não tem nada legal, não tem nenhuma portaria, não tem nenhuma determinação legal, e ainda que tivesse, né, a própria lei não permite isso, a própria Constituição, com a transparência, com a necessidade de você facilitar o contribuinte, facilitar o acesso do contribuinte, ela não permitiria, e aí você poderia até discutir, se tivesse alguma portaria nesse sentido, discutir até a legalidade dela, porque não tem o menor cabimento isso. Agora, Ricardo, a gente vai tocar num assunto, e aí eu quero abrir um parênteses para o seguinte, não são informações oficiais, né? São pessoas que trabalham na prefeitura que me disseram que essa exigência do carnê, né, e é por isso que a coisa é muito séria, essa exigência do carnê anterior para fazer a quitação do exercício atual seria por conta dessa ausência das informações com relação aos imóveis. Ou seja, a prefeitura não tem essa informação, o banco de dados se perdeu e ela pega essa sua quitação anterior, corrige na hora e faz como se fosse um boleto avulso do teu imposto, né? Se isso realmente estiver acontecendo, Ricardo, é delicado, né? Cabe aí o contribuinte exigir o seu direito, porque é uma questão de insegurança jurídica clara, né? Claríssima. Sim, com certeza. A prefeitura não ter o banco de dados da cidade é um absurdo, né? E aí cabe até a questão de crime de responsabilidade contra o prefeito, contra a empresa que administrava todo o sistema de banco de dados da cidade, né? Se isso de fato ocorreu. E a primeira medida que tem que ser tomada pela prefeitura é que, se isso ocorreu, ela tem que informar isso à população, até para a população saber o que está acontecendo e como solucionar isso. De qualquer forma, o problema tem que ser solucionado, mas ela tem que ser transparente em falar. O que ela não pode é exigir um documento, né, exigir o carnê do ano anterior como uma forma de entregar o carnê do ano atual, sem
informar isso à população, dizer o porquê que isso está acontecendo, sem mostrar o porquê dessa situação, simplesmente porque... E aí você começa a ouvir que não, é porque o banco de dados sumiu, é porque desde o dia 6 teve problema. Mas calma aí, também você olha para trás, por que isso não estava pronto desde o ano passado? Já no início do ano a pessoa poder ir lá, poder pagar, poder quitar com as suas obrigações. Né? No dia 2, volta dos bancos, já vai lá, quita e ponto final. Não, a prefeitura continua sem prestar essas informações adequadas, passa a exigir algo que não tem o menor cabimento, ainda mais nos dias atuais, em que você poderia fazer isso com uma facilidade enorme, no portal da prefeitura, entra, coloca o CPF da pessoa, já puxa o carnê, já vai lá, já paga eletronicamente, ponto final. E aí a prefeitura vai criando diversos obstáculos, não recebe, sem receber não consegue pagar os servidores, ficou nítido, né, com a conversa com o sindicato aqui hoje, não consegue pagar, não consegue acertar as contas e também não informa a população por que está agindo dessa maneira. Simplesmente coloca no Facebook, você tem que entregar o carnê do ano passado, Facebook que pouquíssimas pessoas veem na cidade, né, ainda mais da prefeitura, pouquíssimas pessoas, Facebook todo mundo vê, mas da prefeitura especificamente não tem tanta gente assim, né, e aí você dificulta todo um processo para um cara que se diz gestor e que de gestão não estou vendo nada nisso aí. E aí você citou um ponto muito importante que a gente precisa ressaltar, gente. Não adianta nada ficar fazendo nota oficial e colocar em Facebook. Não adianta nada. Vou dimensionar matematicamente para que os senhores entendam de uma vez por todas. O Facebook da prefeitura tem 3 mil, 4 mil pessoas. A gente acabou de publicar uma matéria das redes sociais do Grupo Diário que chegaram na semana passada a 100 mil pessoas. Eu não estou falando de 5, 4, 10 mil, estou falando de 100 mil pessoas. Mais da metade da população de Teresópolis está dentro das redes sociais do Grupo Diário, fazendo parte das discussões, recebendo informações em todas elas. Só para que você tenha um comparativo, onde a prefeitura está publicizando os seus atos. E aí, doutor Ricardo, não há publicidade alguma em Facebook, em nota oficial de Facebook. Me desculpe, mas a lei fala em amplo, né, acesso a essas informações em órgãos de comunicação. A gente não está falando de Facebook. Em nenhum momento a lei fala, não, colocou na rede social, está tranquilo. Colocou no site institucional, está tranquilo. Tem que ter relacionamento com assessoria, com os meios de comunicação locais. É um disparate sem precedentes que a cidade vive hoje. Uma assessoria de comunicação que vira as costas para a cidade, não se comunica com a sua população. E aí sabe o que acontece? Comete crime. Comete crime, porque os atos oficiais precisam de publicidade. Exatamente, e a cobrança de IPTU é um ato oficial, né, sim, doutor com Ricardo? certeza. A sociedade, a população precisa saber como isso está acontecendo. É um ato oficial, ela tem que ser feita dessa forma. Até essa exigência que eles fizeram, isso deveria vir através de uma portaria, ainda que se discuta a legalidade, mas deveria vir, isso deveria ter sido publicado em diário oficial, isso deveria ter sido comunicado aos meios de comunicação, para ser notório para toda a sociedade, e não simplesmente colocar um post lá no Facebook e achar que está tudo certo. E faz a pessoa esperar 2, 3 horas na fila para chegar lá na frente, você não tem o carnê do ano anterior, então você não pode buscar. Não tem o menor cabimento isso. E não foi 1 ou 2 casos, não, gente. Está falando de dezenas de casos nesse sentido. Bate na frente do atendente, não tenho carnê, então não vou poder te atender. É um absurdo, né? É um absurdo. O doutor Ricardo hoje está aqui para que a gente entenda que não é porque está imbuído de um cargo público que este cidadão pode fazer o que bem entende. Existem leis a serem cumpridas e existem prerrogativas do administrador público. Todo administrador público tem lá a sua cartilha. E não é uma cartilha para você ler de vez em quando, não. É para ser seguida à risca. Vida de administrador público é difícil, porque precisa fazer tudo dentro da legalidade, moralidade, impessoalidade. Tem que dar publicidade e tem que ser eficiente. Não sou eu que estou falando, é o doutor Ricardo. É um documentozinho chamado Constituição Federal. Está lá na Constituição. Não sou eu que estou falando. Agora, se o prefeito está achando que é difícil, que ele dê espaço para quem está querendo enfrentar a dificuldade, fazer, né? E está com vontade de fazer. Agora, não pode a população ficar pagando por esses erros. Olha, é um tremendo desrespeito à lei e ao contribuinte fazer com que ele chegue aqui sem as informações necessárias.
Isso é uma situação bastante delicada. Eu acredito que o doutor Ricardo tenha recebido muita demanda nesse sentido também, né, doutor? Sim, tem muita gente procurando, reclamando, porque não tem o menor cabimento isso, não tem o menor sentido, né? É um desrespeito absurdo ao contribuinte, é um desrespeito a todo mundo, a toda a população de Teresópolis, porque se você não toma as medidas corretas, se você não faz tudo dentro da lei, se você não faz a publicidade dos seus atos de forma correta, de forma legal, nada disso, a sociedade fica sem saber o que fazer, fica sem saber como agir. E o pior, o dinheiro na prefeitura, que já é escasso, ele não entra, ele acaba não entrando. Né? Você pega essa questão mesmo do IPTU, a pessoa já tem dificuldade de pagar. Aí você quer que essa pessoa que tem que trabalhar 8 horas por dia, ela saia do serviço antes do horário para ir para lá, esperar 2, 3 horas, num dia, não conseguir resolver, voltar no outro dia, não conseguir resolver, chega o dia 31, ela não conseguiu pagar, ela vai ter que pagar mais 15% por conta disso, tendo dinheiro para isso, a prefeitura não recebe, como ela não recebe o dinheiro, ela não paga os compromissos que ela tem que pagar, e aí como não paga os compromissos, ela começa a ter que pagar multa, começa a gerar, né, os prestadores de serviços começam a não prestar o serviço adequado, e é o caos que fica por uma medida absurda, simplesmente absurda. E sem explicação nenhuma, né? Sem explicação. E não custa nada lembrar também, né, que o brasileiro tende a entender que o dinheiro público é um ente subjetivo, né, que não tem dono, e não é. O dinheiro público é nosso, é meu, é seu, é de todo mundo. Quando a prefeitura não dá conta e tem que pagar multa, que é o que acontece rotineiramente, quem paga essa multa é você, amigo, sou eu. É o teu imposto, é o imposto da tua família, é o imposto que deveria estar sendo colocado, por exemplo, nas manutenções da cidade, que também estão complicadas. A outra questão, só para finalizar o bate-papo com o doutor Ricardo, é com relação à prestação do serviço. Doutor Ricardo, a cidade está em petição de miséria. É buraco dentro de buraco. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu estou sendo aqui muitíssimo sincero, não estou fazendo crítica ao Vinícius, eu estou fazendo um apontamento do que eu estou vendo. Eu nunca vi a cidade tão abandonada como ela está hoje. Nunca vi. Nunca. E olha que já passou governo ruim, mas ruim com vontade. Muito governo ruim passou por aqui. Somos conhecidos nacionalmente por governos ruins. Nacionalmente. Mas eu nunca vi a cidade tão abandonada. Não estou falando que o governo é pior que os outros. Eu estou falando que a cidade está abandonada. Tem buraco dentro de buraco. Tem quebra-mola com buraco, gente. Tem buraco em quebra-mola. A situação está absurda. E aí o cidadão que está ali, né, não consegue pegar o carnê não chegou na casa dele, ele tem que enfrentar 2 horas, o desconto diminuiu. Esse cidadão, ele vai querer pagar esse imposto em cota única? Não, de maneira alguma, né? Ele não está vendo o serviço ser prestado, tem uma dificuldade absurda para ele pagar. Como é que ele vai fazer isso? Ele não vai deixar, vai pagar todo mês, você vai ter uma inadimplência maior, isso é óbvio. É claro que o cidadão ele tem que pagar, isso aí não se discute, é a obrigação dele pagar. Mas você está dificultando todo o trabalho para isso. Então, muitos vão acabar não pagando, você vai ter uma inadimplência muito grande, e os que vão pagar vão começar a ter que pagar todo mês. Vão ter que pagar todo mês. Aí vem dinheiro pingado para a prefeitura, só que a prefeitura tem diversos compromissos para acertar, não vai acertar, isso vai virar uma bola de neve, prestação de serviços que já está caótica vai piorar muito mais, e aí a situação só vai piorando. E é preciso que o prefeito entenda que ele precisa sentar e resolver as situações, facilitar, acabar com a burocratização. Né? Ele participa do movimento, lá, Movimento Livres e tudo, que eu particularmente conheço algumas pessoas ali e tem debate e tal. E você vê muita gente ali que pensa, que sabe como fazer isso, como acabar com essa burocratização, e ele simplesmente não faz. Ele acredita que, por ser um grande gestor na área dele, ele pode fazer tudo da cabeça dele, sem pensar, sem analisar, e sem começar a fazer com que a sociedade passe a ter mais facilidade de comunicar com a prefeitura, o que não acontece. Né? Essa mesma questão que você falou da questão da imprensa, dele não passar as informações para a imprensa, isso é de uma imbecilidade do político que é absurda. Porque, de início, a população concorda, de início a população está junto, não, eu acredito no cara, eu faço isso, eu faço aquilo, mas à medida que ele não vai passando isso para a imprensa, a sociedade não vai sabendo das informações, não vai tendo transparência nas informações, a sociedade começa a cansar, o eleitor começa a cansar. E aí, quando ele quiser buscar isso de novo, perdeu a credibilidade, perdeu a confiança, e isso ele não consegue entender.
Tem que parar de ouvir os seus conselheiros aí, prefeito. O negócio está feio pro teu lado. Eu sei que nas reuniões com ar-condicionado, cafezinho, aguinha gelada, tá tudo maravilhoso, né? É o secretário que bate no teu ombro e fala, não, tá tudo resolvido. E com a imprensa pode deixar. Daqui a pouco a gente vai lá na InterTV e resolve tudo. E não é assim, né, amigo? Porque na InterTV não mete o pé na lama para mostrar a comunidade com buraco. InterTV não vai fazer matéria com ponte caída, nem lixo espalhado como está na nossa primeira página de hoje, não. InterTV não está aqui, né? Não está aqui, inclusive. Aliás, não está aqui por culpa do responsável da comunicação na prefeitura hoje, né? As pessoas esquecem disso, mas foi ele que fechou o escritório da InterTV na cidade, né? As pessoas esquecem das coisas muito rápido, né? Mas eu estou aqui para lembrar. É por isso que incomoda tanto, por isso que o calo dói, por isso que fica chateadinho. Mas não tem problema nenhum que as pessoas fiquem chateadas comigo. Se a população estiver tranquila, se estiver representada, é isso que importa para mim. Político feliz com o meu trabalho, para mim, é um sinônimo de que alguma coisa está errada no que eu estou fazendo. Sempre foi assim e sempre será. Eu quero é a população feliz. Agora, político feliz com o que eu estou fazendo, eu vou ficar ressabiado sempre, sempre. Doutor Ricardo, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Sempre lembrando que se você se sentir desrespeitado, procure um profissional do direito. A cidade tem excelentes advogados. O doutor Ricardo é um desses representantes aí dessa nobre classe que cada dia que passa eu me aproximo mais dela, né? Tá chegando. Tá chegando. Mas, de qualquer forma, procure um operador do direito, faça exercer o seu direito e lembre-se sempre, você pode até ter terceirizações de serviços, mas terceirização de responsabilidade jamais. A responsabilidade é sim do poder público e você tem que cobrar. Você faz parte de quem municia e financia esse poder público. Eles não estão lá porque eles são bonzinhos, bons de voto, bacana, bonito e bom gestor, não. Eles estão lá para te representar. E se alguma coisa for diferente disso, procure os seus direitos, que você está amplamente amparado. Doutor Ricardo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. E a gente vai para o intervalo comercial, né? Hoje está tudo animado aqui, já passamos 2 intervalos falando com os servidores. Doutor Ricardo aqui, a gente já ampliou um pouco o nosso horário também, mas daqui a pouco a gente acerta, tá? Qualquer coisa a gente vai até 2 horas da tarde, não tem problema não. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.